Eu queria pedir a sua liberdade, porque eu queria falar duas coisas antes disso. A primeira delas é o seguinte: o capítulo 3 sempre é um capítulo assim que cria arrepio nas pessoas, né? Mas eu quero dizer para você que eu estou bem à vontade de pregar essa mensagem, porque eu e minha família temos vivido tudo que esse capítulo diz. Temos sido fiéis nos nossos dízimos e ofertas como família, e também temos sido ofertantes além dos nossos dízimos que nós temos trago à casa de Deus. Então, assim, estou tranquilo em pregar essa mensagem. Segunda coisa que eu quero falar sobre essa mensagem é que eu estou me debruçando em cima da exegese do pastor Hernandes Dias Lopes. É um grande pastor, um dos grandes pregadores da atualidade, um servo de Deus, um homem de Deus. E eu estou me debruçando então em cima de um trabalho que ele já fez. Então essa não é uma mensagem 100% minha, mas eu estou, a exemplo da sua exegese, extraindo aqui algumas verdades para que a gente possa ser ministrado aqui em cima do capítulo 3 de Malaquias. Combinado? Beleza? Então vamos juntos. Eu quero ver com vocês apenas 6 versículos desse capítulo. Tenho certeza que os 6 versículos vão nos ajudar a entender o que Deus quer conosco, o que Deus tem para falar conosco em cima desse texto bíblico. É um texto muito rico, muito especial, onde Deus está chamando o seu povo para uma audiência de conciliação. Uma audiência de conciliação não é alguém brigando contra o outro, mas os dois se reunindo para que possam chegar a um acordo, né? E voltarem a ter relacionamento ou decidir alguma pendência jurídica que possa existir. Nesse capítulo você vai observar que Deus está chamando o povo dele, o povo de Deus, por uma audiência de conciliação, para que eles possam acertar as suas contas com o próprio Deus. Bom, acompanha comigo a leitura a partir do verso 6, no capítulo 3 de Malaquias. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas? Vocês estão debaixo de grande maldição, porque não estão me roubando, porque estão me roubando, A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Impedirei as pragas de devorarem as suas colheitas, e as videiras dos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão de felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Ok? Amém, isso mesmo, a palavra de Deus. Bom, como eu já disse, isso aqui é uma audiência de conciliação. Deus está chamando o seu povo para acertar algumas contas, para acertar alguns detalhes. E Deus estabelece então a condição, os termos dessa audiência em que Ele está convocando o seu povo. Agora note o seguinte: essa convocação de Deus é uma convocação amorosa. Nós vamos ver isso no decorrer do nosso estudo, da nossa pregação, da nossa avaliação do texto. Deus é que está chamando aqui num ato de amor, num ato de graça, num ato de misericórdia. Mas sim, Ele está chamando o seu povo a uma reconciliação, e Ele estabelece os termos. Ele diz o seguinte, nós vamos ver isso. O termo, aqui os termos, não está ligado simplesmente à questão financeira, mas Deus inicia então o seu chamar do povo, a sua atenção, Ele chamando a atenção deste povo. Então Ele está dizendo bem assim, olha, voltem-se para mim, volte o seu coração para mim. Então esse é um dos termos, nós vamos ver isso. Deus está chamando o povo para um retorno, para um quebrantamento de coração, de alma, para um dobrar da sua cerviz. Ele está dizendo assim, volte para mim, porque vocês estão distantes. Esse é o primeiro termo. O segundo termo desse chamado de Deus à conciliação, Ele está dizendo bem assim, olha, você volte para mim, mas também converta a sua vida financeira. Olha, vocês têm feito algumas coisas que não me agradam, e isso tem causado maldição a você
e a toda a nação. Então preste atenção, o segundo termo que Deus está chamando a sua nação aqui é esse. Primeiro, volte para mim, um quebrantamento de coração, de alma, um dobrar da sua serviço. O segundo, ele está dizendo bem assim: aprenda a administrar aquilo que eu tenho dado a você. É uma conversão da sua vida econômica, uma conversão do seu bolso. Você sabe que uma das qualidades espirituais, e eu aprendi isso bem no comecinho dessa igreja, eu me lembro ainda do pastor Gessé pregando uma mensagem quase igual a essa, mais ou menos ali em 1997, onde ele dizia que um dos sinais de uma espiritualidade sadia e verdadeira no relacionamento com Deus, era sim as finanças, era sim a fidelidade nos dízimos, nas suas ofertas, mas também a boa administração de tudo que Deus tem nos dado. Me lembro como se fosse hoje, ele pregando, eu sentado mais ou menos ali onde é aquela mesa de som hoje, junto com a minha esposa, e aprendendo isso, entendendo junto com ela, que nós tínhamos que colocar um ponto final em algumas coisas em nossas vidas, para ser fiel a Deus. Nós encontramos nessa narrativa, Deus chamando esse povo então, e é um chamar amoroso, como eu já disse: voltem para mim, voltem para mim. Deus está dizendo: volte. É Deus tomando a iniciativa nessa audiência, dizendo bem assim: eu já estou pronto a fazer a minha parte, mas os termos são esses: eu vou, se você voltar, eu vou até você, se você for fiel, eu a abençoarei. Essa audiência de Deus, esse chamar de Deus, é Deus chamando o seu povo, o povo de Israel, a um comprometimento, a um acordar, a um despertar de algumas práticas que estavam trazendo maldição para as suas vidas. Você vai observar quase no finalzinho, no verso 10, verso 11, como nós lemos, que o povo estava debaixo de grande maldição. Então Deus está dizendo assim ao povo: eu estou propondo a vocês bênção ou maldição, qual será a escolha de vocês? Bom, para que a gente possa entender, para que a gente possa colocar em prática, eu separei o estudo, a apresentação desses 6 versículos em 4 pilares. 4 pilares. E eu quero, junto com você, rever cada um deles, ver cada um deles nessa noite, e que o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, fale a cada um de nós. O primeiro pilar que eu vejo aqui é que esta restauração, que é o tema da nossa mensagem, chamada restauração, que esta restauração, ela está fundamentada num caráter imutável de Deus. Deus não muda. Deus não muda. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Isso é bom, irmãos. Isso é maravilhoso, porque nós mudamos, mas Deus não. Deus não tem variação, Deus não tem momento. Deus não acorda de um jeito e amanhã de outro jeito. Na verdade, Deus não acorda, Se você tem feito ali a nossa escola de líderes, você aprendeu nesse domingo agora sobre o tempo, sobre essa questão, E Deus não está ligado à nossa questão temporal, Deus está fora disso. Mas assim, humanamente falando, Deus não acorda hoje de um jeito e amanhã de outro. Deus não muda. Agora, é interessante, observe comigo lá no verso 6. Olha o que Deus está dizendo: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Essa questão de que Deus não muda, isso é muito importante para mim e para você. Porque, como eu já disse, nós mudamos. Hoje nós somos de um jeito, amanhã de outro. Hoje nós moramos aqui, amanhã queremos morar lá. Nós não estamos mais contentes com as coisas que nós temos no dia a dia. Principalmente a nossa geração, a gente quer trocar de coisas toda hora. Trocamos de carro, de emprego, enfim. Eu não estou dizendo que mudar é ruim. Por favor, não me entenda mal. Eu estou dizendo que nós somos bombardeados, influenciados e acabamos vivendo isso, colocando em prática, mudanças constantes. Muitas são boas, mas muitas são ruins. Mas Deus não é assim. Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e será o Deus de amanhã o mesmo. Isso é maravilhoso, isso é confortante, porque Deus não é como nós. É aquele negócio, a mesma multidão, quando Jesus entrando ali em Jerusalém, gritava: Hosana, 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 celebrando a entrada de Jesus. É a mesma multidão que alguns dias depois estava dizendo: crucifica. Nós somos assim. Nós somos como Pedro,
que jurou a Deus que o seguiria em qualquer lugar e estava pronto a dar a sua vida. Mas logo que Jesus foi preso, o que ele fez? Ele foi o primeiro a negar Jesus. E logo depois da sua crucificação, o que ele foi fazer? Voltou a fazer as coisas que ele fazia antes. Nós somos assim. Nós mudamos. E saber que Deus não muda é confortante, sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos levados pelos sentimentos nessa questão de mudança e pensamos assim: da mesma forma que eu mudo, Deus talvez mudou o seu amor por mim, mas isso não é verdade. Deus está dizendo aqui: eu não mudo. Esta questão da imutabilidade de Deus está baseada na sua aliança. E Deus é um Deus de pacto, é um Deus de aliança. E o final da sua aliança, em tudo que ele foi construído no Velho Testamento, finda em Jesus. A aliança completa. Deus não muda baseado na sua aliança. E ele foi até o final nesta imutabilidade dele, a ponto de dar o seu Filho unigênito por nós, provando que ele é fiel à aliança que ele fez comigo e com você. Esta questão de que Deus não muda é uma questão de segurança para mim e para você. Olha o que ele diz lá: eu de fato não mudo. Eu não sou como os descendentes de Jacó. Eu não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, vocês não foram destruídos. Você imagina se Deus mudasse? Pense um pouquinho nisso. Pense nos nossos pecados. Você imagina se Deus acordasse, novamente dizendo acordar, né? Mas se Deus amanhã dissesse bem assim: bom, agora eu mudei, acabou esse negócio de aliança, vocês todos serão destruídos, porque eu mudei. E vocês estão andando em pecado, então agora vocês serão destruídos. Mas o que Deus está dizendo para o seu povo é isso: eu não mudo. Esse chamado à restauração passa por essa questão tão importante, que é um Deus que está nos chamando graciosamente a uma restauração, e é um Deus que não muda, é um Deus que eu e você podemos confiar e descansar na imutabilidade de quem Ele é, na sua essência. O mesmo Deus que estava chamando aquele povo, chama eu e você essa noite, dizendo bem assim: eu amo você, estou chamando a você para uma reconciliação comigo. Nessa audiência, onde nós estamos sentados frente a frente, estou chamando você. O segundo pilar que eu vejo desta restauração é que esta restauração ela está disponível mediante um convite de Deus. É Deus que está convidando. É interessante isso. Quando você olha para a Bíblia, em alguns momentos você vê como que o povo de Israel colocando Deus num tribunal, e o povo de Israel algumas vezes apontando o dedo para Deus, esquecendo que Ele é o mesmo Deus de ontem, o Deus do Egito, o Deus que os tirou do Egito. Mas em alguns momentos você vê o povo apontando para Deus e dizendo algumas coisas para Deus. E aqui nós vemos esse mesmo Deus, esse paciente, esse amoroso, esse Deus todo-poderoso que não muda, convidando este povo rebelde, cabeça dura, para uma restauração. É um convite de Deus. É Deus que chama o povo. Veja comigo no verso 7, ele diz assim: desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Agora observe aqui: voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Esse versículo revela muita coisa nessa perspectiva do convite de Deus. Agora lembre-se, é um convite gracioso, é um convite de amor. Agora vamos pensar em algumas coisas desse convite. Primeiro, eu chamo a sua atenção para a paciência perseverante deste restaurador. Deus é paciente. Observe comigo, olha o que está escrito lá: desde o tempo dos seus antepassados. Então não era uma questão aqui do povo que estava envolvido ali, do povo do tempo de Malaquias, é desde antes. É como se Deus estivesse falando aqui para mim, para você, dizendo assim: vocês são cabeças duras, porque desde os seus antepassados, vocês têm se desviado, vocês têm ouvido a minha palavra, vocês leem a minha palavra, vocês escutam sobre a minha palavra, mas muitas vezes vocês continuam insistindo nos mesmos erros. E eu estou dizendo aqui: voltem para mim. Paciência.
Você que é pai, sabe que muitas vezes a gente perde a paciência com o filho, né? Faz isso, não faz. Faz aquilo, não faz. Vai ali, não vai. Vamos aqui, não vai. Você sabe disso, você que é pai, você que é mãe, você sabe. Muitas vezes nós perdemos a paciência rapidamente com pessoas, com as coisas, mas Deus não é assim. Deus está citando gerações passadas, está dizendo: eu estou chamando como os chamei, hoje os chamo. E parece que essa questão de se desviar dos projetos de Deus está no DNA do ser humano. Porque se Malaquias estivesse aqui, e Deus falando através de Malaquias, talvez ele estaria falando as mesmas coisas. Vocês continuam se desviando do mesmo jeito. É a mesma tendência dos seus antepassados. A segunda coisa que eu chamo a sua atenção é o profundo anseio desse restaurador. Deus tem um propósito. Ele diz bem assim: voltem para mim. Voltem para mim aqui é uma palavra doce de Deus. É um convite amoroso de Deus. É um convite interessado de Deus por você. É Deus dizendo bem assim: volte para mim, por favor, porque você foi longe demais. Abra os teus olhos, acorde para a vida. Você está distante demais da minha presença, volte para mim. A sua distância está trazendo maldição sobre você, a sua casa, volte para mim. Agora, o que Deus está dizendo aqui através do profeta Malaquias não é uma questão de religiosidade, porque muitas vezes a gente pensa que a vida cristã é religiosidade. Não, eu vou para a igreja, eu vou num grupo, eu participo talvez de algum ministério, eu tenho algumas práticas cristãs. É mais do que isso, irmãos. O chamar de Deus aqui é para um relacionamento, uma entrega verdadeira, uma consagração de tudo que somos, de tudo que temos. É uma consagração por completo. E isso é cristianismo, sabe por quê? Cristianismo é mais do que um credo, é mais do que religião. Você sabe disso. Nós temos falado muito isso aqui. Cristianismo é um relacionamento com Deus, um relacionamento vivo. Vivo. Terceira coisa que eu vejo aqui, nesse convite gracioso de Deus, é a dinâmica relacional do restaurador. Olha o que ele diz lá, na sequência do verso 7. E eu, o que diz lá? Voltarei a quem? Mas qual é a condição? Volte para mim, e aí eu voltarei a você. Deus é um Deus de relacionamento. Eu não sei se você tem experiências com Deus, mas eu espero que sim. Como é precioso escutar os passos mansos de Deus chegando para um encontro contigo no seu quarto secreto, nos teus momentos de estar com Ele, de falar com Ele, de rasgar o peito, de falar o que está lá dentro. E aí Deus senta do seu lado, Ele vem e sussurra aos seus ouvidos, ou Ele visita você numa noite de sono. E eu sei que se você tem feito a escola de líderes, a pastora Marinês disse lá que o sono dura 5 minutos ou meia hora. O meu sono, quando Deus está presente, dura a noite inteira, tá bom, irmãos? Eu rejeito o que ela falou, porque quando Deus está presente no meu sonho, Ele dura a noite inteira. Esse negócio de 5 minutos, 30 minutos, isso é balela, dura a noite toda. Não é assim? Deus, quando fala com a gente, vai longe. E você está experimentando a presença de Deus, é isso que Ele está dizendo: volte para mim, e eu voltarei para você. Agora, preste atenção, nós falamos que Deus é imutável, de fato, Deus não muda na sua essência. Mas esta questão que muitas vezes nós confundimos, então se Deus não muda, então Ele age da mesma forma com todo mundo. Não, Deus não muda na sua essência em que Ele é, mas Deus é dinâmico. E Ele age com você de uma forma, comigo com outro, com Ele com outra. Deus tem uma particularidade com cada um de nós, porque Deus conhece você, sabe onde está o seu coração, como é você, o que você está passando, o que você está vivendo. E é por isso que Ele é dinâmico nesse relacionamento comigo, com você, porque Ele nos chama pelo nome, dizendo assim: eu vim até você hoje, Luciano, porque eu tenho coisas para revelar ao teu coração, ou talvez para puxar a sua orelha, ou talvez simplesmente para estar com você, como todos os dias. Tiago afirma o seguinte: se nós voltarmos para Deus, Ele se achegará a nós. É um relacionamento bilateral, de comunhão, como se fosse um casamento. E é por isso que você vê que no Velho Testamento Deus chama Israel de sua esposa, e no Novo Testamento a igreja de Jesus é a noiva dele, porque é um relacionamento, irmãos. Não é alguém lá de cima dando ordens e apontando o dedo para nós.
não é o próprio Deus aqui do nosso lado. E nós experimentamos isso através da presença do doce Espírito Santo, que perpetua a presença de Cristo no nosso meio e em nós. É Deus falando conosco e andando conosco. E é esse Deus que está nos convidando. Um convite gracioso. Um convite estendido a mim e a você. Da mesma forma que foi em Malaquias. Da mesma forma que, se você percorrer a Bíblia, você vai ver Deus convidando. Hoje, amanhã e sempre. E amanhã Deus convidará novamente. Ele virá ao teu encontro e dirá bem assim: volte para mim, porque eu quero andar contigo. Agora, ainda no verso 7, observe comigo a insensibilidade daqueles que receberam o convite. Mas vocês me perguntam: como voltaremos? Pior, essa ideia como voltaremos é assim: a gente não foi em lugar nenhum. Por que a gente tem que voltar? Eu estou aqui, você não está me vendo aqui não? Olha, eu estou aqui, ó. Como é que eu vou em algum lugar? Por que eu tenho que voltar? Muitas vezes a gente chama a atenção de alguém, fala com alguém, o que acontece? A pessoa fala: eu? Você tem certeza que você está falando comigo? Foi eu mesmo, sou eu mesmo. Você já levou uma multa de alta velocidade, aí o guarda te parou lá na frente, você vê a mãozinha do guarda assim, né? Para aqui. Aí você encosta com o carro, o guarda fala assim: o senhor viu que o senhor estava correndo? Eu? O senhor tem certeza que era eu? O senhor mesmo? O senhor estava a 130. Eu 130? Não, tem alguma coisa errada, seu guarda. Eu não estava a 130. É mais ou menos isso que o povo está dizendo. Voltar para onde? Voltar da onde? Eu estou aqui, Deus. Sabe de uma coisa, irmãos? Pior que o pecado da ignorância e da insensibilidade é o pecado da anestesia, da mente cauterizada. É o fato de que nós pecamos contra Deus, e ainda achamos que não pecamos contra Deus. É pior do que o pecado. Eu coloquei uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes no telão, que eu achei muito interessante. As pessoas que mais choraram por seus pecados não foram as que mais pecaram. Foram aquelas que mais perto de Deus andaram. Foram aquelas que mais consciência tiveram de quão pecadoras elas são diante de um Deus santo e puro. A gente não pode ser insensível à voz de Deus em momento nenhum. Você notou uma coisa? Até esse momento, nós não falamos de dízimo nenhuma vez. Nenhuma vez. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo para a nação dele bem assim: antes de você trazer o dízimo, traga o seu coração. Antes de você pagar a sua conta com Deus, entregue o seu coração, entregue a sua vida, entre num relacionamento verdadeiro com Ele. Agora Deus é bem claro, Ele diz bem assim: conserta a tua vida, restaura a tua vida, aceite meu chamado e traga o dízimo à casa do Senhor. E aí nós entramos então no terceiro pilar da reflexão desse texto. O terceiro pilar é que a restauração do povo de Deus, ela passa pela fidelidade na devolução de todos os seus dízimos. De todos os seus dízimos. Observe comigo o verso 8. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunto: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Põe-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que não terão aonde guardá-las. Primeira coisa que eu e você precisamos entender é que dízimo é um princípio bíblico. Isso não é uma coisa de pastor, não é uma coisa de igreja. Dízimo é um princípio bíblico. Não é só Malaquias que fala sobre isso. Não é. E é possível, eu até citei o Nasser, e vou citar ele novamente. Depois você pode perguntar para ele, que com certeza ele deve ter pelo menos umas 20 historinhas do que eu vou falar agora. É bem possível que você já viu na internet, ou andando com o seu carro por aí, você já viu igrejas fazendo promoção de dízimos. Já viu isso? Eu já vi. Tem muita coisa que é brincadeira na internet, é perseguição, mas entre uma ou outra tem algumas que são verdadeiras mesmo. O povo faz promoção do dízimo. O dízimo é 10%. A palavra por si só já é autoexplicativa, não precisa ficar explicando isso para você.
Mas algumas igrejas acabam fazendo o quê? Fazem o seu dízimo 5%, 7%, 9%. Dízimo é dízimo, irmãos. E depois, se você quiser saber de algumas historinhas, por favor, procure o Nasser lá no hall da igreja. Nasser, na hora que eu estiver orando, você sai, fica no hall da igreja, e lá você já conta as suas histórias. O Nasser é bom demais para isso, irmãos. Ele deve ter pelo menos umas 10 igrejas aí que ele sabe que fazem isso, de verdade. Agora isso, conforme o pastor Hernandes Dias Lopes disse, isso é hilário e blasfemo. Quem tem autoridade para mudar a palavra de Deus? Se a palavra de Deus, se o próprio Deus está dizendo dízimo, como eu posso tornar o dízimo de Deus 5, 7 ou 9%, quando na verdade ele é 10% de tudo que eu ganho? Agora, falar de dízimo é muito complicado e existem algumas pessoas que têm dificuldade, alguns pastores, algumas igrejas que têm dificuldade de falar sobre o dízimo. Sabe por quê? Primeiro, talvez por ignorância, por não conhecer o que a Bíblia fala sobre o dízimo. Pode acontecer. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia fala mais de dinheiro do que do céu e do inferno. Certamente, existem mais de 2.000 passagens bíblicas, citações bíblicas sobre dinheiro. Fala mais do que o céu e o inferno. Uma outra razão porque as pessoas não falam muito sobre dízimo, os pastores, é que talvez não são dizimistas. E eu quero dizer uma coisa para você, é que nesta igreja isso não é verdade. Os pastores aqui são dizimistas. Então você não fique preocupado com isso, porque nós aqui damos o exemplo. A outra coisa que as pessoas não falam muito sobre dízimo, sabe por quê? É porque em alguns púlpitos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, falam do dízimo de uma forma errada. E isso acaba levando a um preconceito de falar sobre dízimo. E aí acabamos deixando de falar sobre dízimo, mas nós não podemos. Sabe por quê? Porque deixar de falar sobre dízimo é uma omissão. Deixar de falar sobre dízimo é deixar de abençoar a igreja, porque o dízimo é bênção. Você sabe disso. Se você não sabe, saberá agora. O dízimo ele foi ensinado em toda a Bíblia. Ele foi ensinado antes da lei, na lei, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos evangelhos e nas cartas paulinas. A Bíblia toda fala sobre dízimo, irmãos. Nas cartas pastorais. Dízimo está em toda a Bíblia. Mas, eu e você, nós seres humanos, ainda, mesmo sabendo disso, que é um princípio, que deve ser obedecido, nós ainda usamos de algumas desculpas. E eu peguei algumas que o pastor Hernandes Dias Lopes citou, e eu trouxe para que a gente possa, juntos aqui, fazer uma avaliação de algumas desculpas. Desculpa teológica, financeira, matemática, sentimental, da consciência, desculpas políticas. Vamos ver cada uma delas. Por exemplo, muitas vezes usamos uma desculpa teológica, dizendo bem assim, não, o dízimo é do Velho Testamento, é da lei, e eu estou vivendo no tempo da graça. Na graça, a gente não vive a lei, então eu estou livre do dízimo. Realmente? Agora, aonde? Não, realmente não. Desculpa, tira isso, não tem nada de realmente. Aonde na Bíblia você viu que Jesus no Novo Testamento aboliu a lei, cancelou a lei, pelo contrário, ele cumpriu a lei. Então isso é uma desculpa esfarrapada. Esse negócio de falar que nós estamos vivendo no tempo da graça, aliás, eu usei isso com o meu genro, e o bicho foi espertinho e ligeiro. Chamei ele e falei assim, você vai casar com a minha filha? Muito bem, que bom, graças a Deus, vai ser bom, eu estou feliz por isso, mas olha, no Velho Testamento se pagava um dote para a esposa para o pai da noiva, e você ainda não combinou comigo esse negócio do dote? Ele falou, mas isso não é do Velho Testamento? Nós estamos no Novo Testamento. Eu falei, você é um bagre ensaboado? Você é um bagre ensaboado, vai levar minha filha, não vai deixar nada. Ele falou, não, eu trago um neto depois, pode ficar tranquilo. Mas olha, se o dízimo fosse só da lei, ainda assim nós deveríamos cumprir a lei. Sabe por quê? Porque é o seguinte, o próprio Jesus condenou os fariseus dizendo bem assim, vocês são hipócritas, vocês dão dízimo de tudo, dão dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas vocês negligenciam a lei, o principal da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Bom, Jesus está querendo dizer o seguinte aqui, que a justiça, a misericórdia e a fé também são da lei. E no caso dos fariseus, eles davam dízimo e negligenciavam isso. Se nós vamos usar desta desculpa da lei, então eu e você também estamos livres
de cumprir a lei no que diz respeito à misericórdia, à fé e à justiça. Agora, quem em sã consciência vai viver o cristianismo sem cumprir a misericórdia, a justiça e a fé? Então, essa questão teológica caiu por terra. Seja dizimista, irmãos. A segunda desculpa é financeira. Eu ganho muito pouco. Ganho muito pouco. Não sobra nada. Bom, quero dizer para você que lá no comecinho da minha conversão, eu usava essa desculpa. Já casado, não sobrava. E eu dizia assim, não sobrou. Como é que eu vou dar o dízimo? Eu ganho muito pouco, não tem como. Agora, isso não é verdade, sabe por quê? O dízimo, pelo princípio do que é primícia, é primeiro, então não é sobra. Deus não é um Deus de sobra e não aceita sobras. Entenda isso que eu estou dizendo, a palavra de Deus está dizendo isso. Deus não é um Deus de resto. Resto nós damos para os animais. Não, nós não damos nem resto mais para os animais, não é verdade? O que a gente compra? Ração, da melhor ração, né? Eu acho muito engraçado, lá em casa, muitas vezes eu como arroz, feijão e ovo, bife de galinha. E esses dias comprando ração para os cachorrinhos lá de casa, meu Deus do céu, é muito cara a ração. Aí eu fui olhar, a ração tem de tudo, né? Carne de peixe, tudo junto lá, peixe, boi, né? Tem suíno, tem de tudo, tem fibras, tem milho, tem de tudo. Eu falei, meu Deus, eu comendo arroz, feijão e ovo, assim, não tem alguma coisa errada aqui? E os cachorros comendo isso? A gente não dá mais resto. Quando eu era criança, o cachorro comia resto. Hoje, põe o resto lá para você ver. Ele olha lá, vira e vai embora. Eu acho engraçado que a Sione fala bem assim, amor, os cachorros não comem essa ração ruim que você comprou. Eu falei, como não? Deixa eles passarem fome. Não, amor, eles não comem, tem que comprar pedigree. Aí um dia eu peguei, comprei um pedigree, abri o saco, cheirei, é cheiroso demais mesmo. Peguei um negócio daquilo lá e comi. Falei, vou comer para experimentar. É bom demais, cara. Os cachorros não é bobo, não. Dízimo é primícia, irmãos. Então, primeiro você paga aquilo que você deve. E depois você confia na bênção de Deus para administrar aquilo que sobrar, depois que você pagar aquilo que é primeiro, que é dízimo, que é a primícia. Terceira desculpa é a matemática. Algumas pessoas dizem bem assim, não, eu não dou dízimo, sabe por quê? Porque fulano, beltrano, não dá o dízimo, é rico para chuchu, prospera para danar. E eu conheço outras pessoas que dão dízimo e são paupérrimos, passam um apertume danado, uma dificuldade na vida. Então eu não vou dar o dízimo não, porque esse negócio de dar o dízimo, parece que não é uma coisa que funciona. Eu não vou dar o dízimo não, porque tem um pessoal aí que prospera e não dá, e tem aqueles que dão e andam numa miséria. Bom, a questão do dízimo, irmãos, não tem nada a ver, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A bênção está na obediência e na fidelidade, e nem toda pessoa que prospera, ela é abençoada por Deus, no ponto de vista bíblico, não. A Bíblia diz que a prosperidade sem fidelidade não é sinal de bênção. A bênção, como eu disse, está na fidelidade. E nós que estamos vivendo na nova dispensação, no tempo da graça, as bênçãos que nós recebemos hoje não é só dinheiro. Quando você olha para o Velho Testamento, na velha dispensação, no tempo da lei, as bênçãos eram financeiras. Mas hoje, no tempo da graça, limitar a bênção de Deus à questão financeira é muito pouco, é tolice. Porque bênção de Deus no tempo que vivemos hoje é muito mais do que dinheiro. É paz, é alegria, é contentamento, é a família unida, é viver de uma forma diferente. Isso é bênção de Deus. Agora, se Deus lhe tornar rico, abençoe outras pessoas, irmãos. Tira o escorpião do bolso, né? Limitar as bênçãos de Deus a apenas cifras é um grande equívoco. Um outro é o sentimento. Muitas vezes usamos a desculpa do sentimento. Não vou dar o dízimo não, porque não estou sentindo. Nem muito menos alegria. Não tenho alegria de dar o dízimo, e a Bíblia diz que tem que dar com alegria. E aí a gente fica usando essa desculpinha esfarrapada. Não sinto. Olha, não funciona, não está certo isso. Está errado, irmãos. Essa justificativa não cola com Deus, você pode ter certeza disso. Esse é um argumento terrível. Agora imagine você faz lá um empréstimo da sua casa, compra a sua casa, seu apartamento tão sonhado, vai lá e faz um empréstimo no banco. Ou então comprou aquele carro do ano, carrinho zero, e vai lá e faz um empréstimo no banco. Legal, não tem problema isso. Mas de repente passa um mês, você não paga, passa 2, você não paga, passa o terceiro, você não paga, e o gerente liga para você. Fala, fulano, o que está acontecendo?
Vem aqui no banco, vamos conversar. Aí você chega lá, o gerente fala bem assim, o que está acontecendo? E aí você usa da seguinte desculpa, sabe o que é? Eu não senti vontade de pagar, nem muito menos alegria, então eu parei de pagar. Como é que você acha que o gerente vai fazer do banco? Às vezes a gente faz isso com Deus. A gente fala, Deus, não senti alegria nenhuma, não. Uma outra desculpa é da consciência. Alguns de nós dizem bem assim, não, eu não dou o dízimo, mas eu dou uma ofertinha de vez em quando. Olha, e aí assim eu alivio minha consciência. Isso está errado. Dízimo é uma coisa, oferta é outra. Dízimo é o pagamento, é a fidelidade. Oferta é um presente, irmãos. Eu dou uma oferta, eu estou dando um presente. O dízimo não tem nada a ver com isso. É mais ou menos assim, vamos imaginar que eu devo aqui, para o Gerard aqui, 10 mil reais. Não devo nada para o Gerard, a não ser o amor e a graça. Não, a graça é de Deus, só o amor. Porque eu não tenho capacidade de ter graça com você. A não ser de umas piadinhas sem graça de vez em quando que eu conto. Mas enfim, eu devo 10 mil para o Gerard. E aí eu não quero pagar o Gerard, então eu sei que ele gosta assim de música, eu vou lá e compro alguma coisa instrumental para ele, que custa lá uns 100 reais. 100 reais é pouco, mas vamos colocar 100 reais, só para dar um exemplo aqui. Aí eu chego para o Gerard aqui no culto, entrego o presentinho para ele, falo, Gerard, gosto tanto de você, cara, você é gente boa, pá, trouxe um presente para você. Né? Lembra o carinha da Praça Nossa? Eu vim andando, passei por lá, lembrei do senhor, comprei e trouxe para o senhor, trouxe para você, Gerard. Na expectativa, no pensamento, que se eu der um presente para o Gerard, ele vai perdoar meus 10 mil reais de dívida. Você acha que ele vai perdoar? Não. E às vezes a gente faz isso com Deus. A gente tem uma dívida com Deus que é do nosso dízimo. E a gente dá uma ofertinha, dizendo assim, Deus vai aceitar. Ele aceita o seu presente, mas Ele quer ver você pagando a sua dívida também. Uma outra desculpa é da política, e essa é a mais terrível, eu acho. A da política é mais ou menos assim, eu não dou o dízimo, sabe por quê? Porque eu não confio nas pessoas que administram o dízimo na igreja. Eu não confio. E é terrível isso, sabe por quê, irmãos? Porque eu quero dizer uma coisa para você e para mim. Deus não nos constituiu juiz, e muito menos fiscal, daquilo que é dele. Se o dízimo é de Deus, eu e você não somos fiscais do que vai fazer ou não com esse dízimo. Deus não está pedindo para você assim, traga os dízimos, mas fica de olho, para ver se eles estão cuidando direitinho. Não, Ele fala, leva o dízimo. Agora, sobre aqueles que administram, deixa eles com Deus. Eles vão prestar contas diante de Deus, de como eles estão lidando com aquilo que pertence a Deus. A Deus. Pense nisso, irmãos. Reter o dízimo é um pecado grave. O verso 8 está dizendo isso. Vocês estão roubando a Deus. É o texto que está dizendo. E a ideia de roubar aqui no hebraico, na língua original, não é um batedor de carteira que surrupia sua carteira sem você ver. A ideia do roubo aqui que o Malaquias está dizendo é bem assim, é um roubo planejado, é algo intencional, é algo agressivo. Vocês estão roubando a Deus, e isso é burrice, porque Deus é dono de tudo e é Ele que dá tudo. Tudo que eu e você temos foi Ele que nos deu. Por que nós vamos roubar daquilo que é dele? É tolice isso, irmãos. Muito cuidado com a questão do dízimo, porque subtrair o dízimo é um pecado gravíssimo. Deus está dizendo lá no verso 10, tragam o dízimo todo. Então quando eu e você colocarmos o nosso dízimo lá no envelope, no cestinho, lá no gasofilácio, eu e você precisamos nos certificar que de fato é o dízimo. Porque Ele diz, traga o dízimo todo. Todo. Lembre-se o que aconteceu com Ananias e Safira. Eles trouxeram uma oferta dando uma impressão que era tudo, quando na verdade era uma parte, e eles morreram no altar. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Cuidado, porque muitas vezes nós caímos no erro de querer administrar o dízimo. E Deus está dizendo bem assim no verso 10, traga todo o dízimo ao depósito do templo. Deus não deu nem a mim, nem a você, carta branca para administrar o dízimo que é dele. E muitas vezes as pessoas caem no erro dizendo bem assim, o meu dízimo eu vou dividir, eu vou mandar um pouquinho para a igreja tal, um pouquinho para o missionário tal, um pouquinho para o outro, e um pouquinho eu vou levar lá na minha igreja. Deus não nos deu autoridade para isso. Fazer isso é como você comer um lanche no McDonald's e pagar no Bob's.
E Deus está dizendo para mim e para você, não faça isso, porque isso é um pecado grave. Quarto e último pilar, para terminarmos, por favor. A restauração, ela traz bênçãos singulares de Deus. Veja comigo do verso 10 ao verso 12 para terminarmos. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Põe-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem as suas colheitas e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão de felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vejo 3 bênçãos nesse finalzinho aqui. A primeira delas é o seguinte: Deus vai abrir as janelas do céu. Essa ideia de janelas do céu, sabe onde você encontra na Bíblia? Algo muito parecido? No dilúvio. No dilúvio, Deus abriu janelas de juízo sobre o povo. Aqui Deus está dizendo, eu vou abrir janelas de bênção sobre vocês. É a mesma imagem, é a mesma ideia. Deus está pronto a derramar bênçãos enormes, abrir janelas e derramar bênçãos que eu e você não vamos ter como, quer dizer, é algo muito mais do que nós imaginamos ter. Eu não estou dizendo de questão financeira, irmãos, por favor, é mais do que isso, eu já disse isso. Na nova dispensação, a bênção de Deus não é só finanças, são outras coisas importantes, tanto quanto finanças. Agora, preste atenção aqui, muito cuidado, porque a teologia da prosperidade diz e limita a bênção de Deus apenas ao dinheiro. Não, dinheiro não é tudo. Muito cuidado também com a teologia da miséria, porque tem um grupo que pensa o seguinte, que se nós somos crentes abençoados, então nós temos que ser miseráveis. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Seja fiel, Deus vai abrir a janela sobre você. Segunda bênção que eu vejo aqui é a bênção sem medida. Bênção sem medida. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, falando um pouco de mim. Eu cheguei nessa igreja aqui em 93. Eu não era dizimista. Me casei com a Cione. Somos casados já há 22 anos. E nós não éramos dizimistas fiéis. Nós trazíamos dízimo um mês, pulava 2, 3. E de vez em quando, quando o pastor falava comigo, eu inventava uma mentira descabida mesmo. Que eu não colocava o nome no envelope, mas eu dava o dízimo. Eu fazia isso. Não estou dizendo que você faz isso, por favor. Mas eu quero dizer para você que um dia, escutando o pastor Jessé pregar aqui, se eu não me engano foi em 97, e eu e a Cione sentado ali, onde é a mesa de som, como eu já disse a vocês. Eu e ela viramos um para o outro e começamos a lembrar que nós não tínhamos dinheiro para comer um cachorro-quente. Não porque nós ganhávamos muito pouco, mas porque nós não administrávamos com sabedoria o que Deus nos dava. E nós caímos em si e falamos bem assim um para o outro, basta, nós vamos mudar a partir de agora. E nós vamos começar a dar o dízimo. Mas eu vou dizer para você que nós tentamos, mas por algumas vezes ainda falhamos no decorrer da nossa história. E eu me lembro algumas vezes de férias, eu não tinha dinheiro para levar minha família num cinema. Eu não tinha dinheiro para levar minha família para uma viagem. E não é porque a gente ganhava miséria, não. É porque a gente não sabia administrar com sabedoria o que Deus nos dava. Eu e ela caímos em si novamente e dissemos um para o outro, chega, é hora de andar em fidelidade com Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, a partir do momento que nós decidimos andar em fidelidade, nunca mais a nossa vida foi a mesma, não só na questão financeira, e muitas outras coisas, irmãos. Eu tenho experimentado, junto com a minha família, de bênçãos sem medidas. Eu quero dizer uma coisa para você, eu não sou rico, não adianta você querer fazer uma fila no final do culto e pedir dinheiro emprestado, porque eu não tenho. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Deus tem dado sabedoria para viver com o que a gente tem de tal forma que nunca mais nos faltou nada. Nunca mais. Lá atrás não tínhamos dinheiro para comer um cachorro-quente. Hoje eu posso dizer que eu posso entrar em qualquer lugar e comer qualquer coisa. Eu não como tudo que eu quero, porque senão eu vou me tornar um gordo novamente, porque aqui dentro tem um gordo, você sabe disso. E eu não estou dizendo isso para me vangloriar, estou dando um testemunho particular meu. Eu tenho experimentado do que é bênção sem medida.
É Deus derramando sobre a minha família coisas que eu nunca imaginava ter, experimentar, conhecer e vivenciar. A partir do momento que nós decidimos dar um basta em tanta infidelidade e a passar a ser fiel a Deus. O apóstolo Paulo diz bem assim: quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Terceira bênção é que Deus vai repreender o devorador. Lá no verso 12, nós encontramos a narrativa dizendo que todas as nações nos chamarão de felizes, porque a nossa terra é maravilhosa. O profeta Ageu, eu não me lembro agora o texto, ele diz bem o seguinte: que quando nós retemos o dízimo por diversas desculpas, a gente viu algumas delas, é como se nós pegássemos o dinheiro que Deus nos dá, do nosso salário, e colocássemos num saco. No fundo daquele saco tem um buraco. É colocar e sai, coloca e sai, coloca e escorrega, coloca e vai embora. O que Deus está dizendo bem assim, na questão do devorador, é que Ele vai fechar esse buraco. E eu quero dizer uma coisa para você, que no contexto do Velho Testamento, o devorador era o gafanhoto, que ia comer a colheita. Mas no nosso contexto aqui, de uma igreja mais do nosso momento, o devorador está dentro de nós. É aquela conta que a gente faz sem necessidade. É aquela má administração do recurso que Deus nos deu, seja ele pouco ou muito. Esse é o devorador. O devorador está dentro de nós. E quando Deus está dizendo bem assim: eu vou repreender o devorador que está dentro de você. Desculpa, irmãos, eu sei que é dura, pesada. Eu até disse para o pastor Carlos, fiquei um tempão fora da igreja, 30 dias praticamente, entre alguns dias de férias e andando em outras igrejas. E quando eu volto, o Senhor vai me deixar, põe para pregar sobre Malaquias capítulo 3. Mas não sou eu que estou dizendo, irmãos, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eu quero concluir minha mensagem com 2 convites a você. 2 convites. Primeiro, ponha Deus à prova. Ponha Deus à prova. O próprio Deus está dizendo isso. E Ele é magnífico, porque Ele sabe que nós temos um apego ao dinheiro. E que é difícil enfiar a mão no bolso muitas vezes. Mas ponha Deus à prova. Agora, por favor, pôr Deus à prova não é colocar Deus numa parede dizendo bem assim: ó Deus, eu vou dar o dízimo aqui, agora o Senhor é obrigado. Não quero nem saber. O Senhor é obrigado. Não é isso que o texto está dizendo. Se for para você fazer isso, não traz dízimo nenhum, por favor. Porque Deus não precisa de dinheiro de ninguém. Somos eu e você que precisamos dar o nosso dinheiro a Deus. Mas o pôr à prova aqui é experimentar da fidelidade desse Deus maravilhoso, que já tem sido fiel a nós, mesmo nós na nossa infidelidade. Você sabe disso. Ponha Deus à prova. Mas não entregue o dízimo exigindo. Entregue o dízimo confiando na graça sustentadora e na bênção de Deus. Segundo, Deus está propondo para aquele povo bênção ou maldição. O que você vai escolher? Ele está dizendo, e está sendo muito claro: se você continuar andando em desobediência e longe de mim, você está trazendo maldição. Mas eu estou propondo bênção. O que você vai escolher?